pelo menos parece. O Equador, muitas pessoas aqui terão obviamente lido, pelas mais variadas razões. O Equador, para além de ser, de facto, talvez o livro mais lido, mais prazenteiro como narrativa do século XXI, é também, e isto agradará, o Miguel tem vários prémios, mas agrada sempre ter um prémio lá fora. Porque lá fora não temos amigos nem inimigos. Portanto, esse livro recebeu o prémio Grinzane Cavour, em Itália, em 2007. Se calhar a tradução era boa, mas pronto, mas vamos supor que é o autor. Tem uma obra vasta. O seu livro mais recente é Cebola Crua com Sal e Broa. E pronto, e passa a palavra. Boa tarde a todos. Eu sempre achei que as pessoas que inventam os temas para as mesas destas conferências têm uma imaginação só comparável a quem inventa os nomes das operações policiais do judiciário. Deveriam ser romancistas, porque, de facto, eu fico sempre embaraçado, mas desde a primeira vez que vi uma conferência destas, que o tema era completamente esotérico e me explicaram: não te preocupes com o tema, falas de qualquer coisa. Eu percebi que, pronto, não havia motivo para alarme. Este tema é complicado, nunca as minhas mãos ficam vazias, por razões que entenderão. Tornou-se ainda mais complicado para mim, quando depois de ter aceito o convite, vi qual era o tema. Não há como fugir. Eu não posso nem fingir que não sou quem sou, nem abusar de ser quem sou, por simples privilégio cósmico. De facto, eu nasci com este poema, praticamente acompanhou-me na minha infância toda, e quando comecei a pensar no tema, pensei: como é que eu dou volta a isto? E fui ao poema, que já aqui foi dito 2 vezes. Apesar das ruínas e da morte, onde sempre acabou cada ilusão, a força dos meus sonhos é tão forte que de tudo renasce a exaltação e nunca as minhas mãos ficam vazias. Eu estou de acordo com a Hélia Correia, que também não vou fazer uma interpretação do poema, mas para mim sempre representou a vontade de escrever, apesar da miséria do mundo, apesar da tristeza do mundo. E as mãos que não ficam vazias são as mãos que escrevem contra a violência e a miséria do mundo. Mas, meditando nisso, eu achei que a volta a dar a este texto, nos 10 minutos que me são destinados, a chave estava no primeiro verso, apesar das ruínas e da morte. E lembrei-me de uma frase que uma frequentadora habitual das correntes, a Rosa Montero, tem, em que ela diz: escrevemos sempre contra a ideia da morte. E que é uma frase que eu nunca consegui interpretar muito bem, sendo que não interpreto no sentido literal, os escritores querem isso libertando da lei da morte, como escreveu o Camões. Não escrevem para ficar imortais, não é para isso, porque a imortalidade não serve a nada depois da morte. Mas que eu creio que, no fundo, pode ser interpretado como escrevendo, de certa forma, libertando-nos das coisas duras da vida. Porque ao escrever, estamos sempre a fazer uma exaltação da vida, do lado bom da vida. Porque escrever é ser testemunha. E ao escrever, tem-se o imenso privilégio de poder falar daquilo que na vida é fantástico, é exaltante, é transcendente, é deslumbrante. É verdade que há o outro lado, e muitos escritores escrevem sobre isso. Mas não deixa de ser curioso como a ideia da morte atravessa toda a escrita, seja no teatro, seja na poesia, seja na novela e no romance. É raro o grande escritor que não escreve sobre a morte, em cujos livros não entra a morte. O Fitzgerald, o Thomas Mann, a Virginia Woolf, o Philip Roth, o Hemingway. É muito raro um grande romancista, estou a falar sobre o romance, onde a ideia da morte não entra. E mais raro ainda
é o grande romancista que a certa altura não seja confrontado com a necessidade ou com a tentação de matar o seu personagem principal. Eu dou o meu exemplo. No meu primeiro romance, eu matei o meu personagem principal. Era uma coisa que estava na minha cabeça desde o princípio. Eu sabia que o ia matar. Era a única coisa que eu sabia, quase, mas era as 2 páginas da carta de despedida em que ele se mata. Era a única coisa que eu tinha escrito quando comecei a escrever o livro. Porque eu escrevo sempre os livros da primeira até a última página, não escrevo aos saltos. Mas aquilo já estava escrito. E já estava escrito por várias coisas. Primeiro, porque o texto da carta, de certa forma, condensava o enredo do livro. E, portanto, eu, quando tinha dúvidas, eu ia ali, era uma espécie de guia, storyboard. Segundo, e sobretudo, porque eu não queria ter outro epílogo, eu queria mesmo que ele morresse no final do livro. Não queria voltar atrás. E, ao conversar com um escritor mais velho e melhor do que eu, que sabia a minha história, eu disse, no fim, a certa altura, eu disse: fulano vai morrer. E ele disse-me: não mates o personagem. Nunca se mata um personagem, é uma responsabilidade horrível, é uma coisa tremenda. E eu disse: já não há volta a dar. Isto, la muerta puso huevos en la herida, como diz o Lorca num poema. A morte já ali está, ele já está ferido de morte, ele vai morrer, não há nada a fazer. Mas há outras maneiras de matar os personagens, não necessariamente no fim. Os 100 anos de solidão, vocês lembram-se, Garcia Marques, primeira frase dele. Muitos anos mais tarde, dentro do pelotão de fuzilamento, José Arcádio Buendia ir-se-ia lembrar do dia em que o pai o levou a ver o show. Ficámos logo a saber que o personagem principal vai morrer diante de um pelotão de fuzilamento. Aliás, não sei se é uma tendência sul-americana a morrer diante de um pelotão de fuzilamento, mas o senhor embaixador do Berico Veríssimo, o personagem principal, também morre diante de um pelotão de fuzilamento, mas na última página do livro. E, aliás, é uma morte com aquela ironia dos escritores gaúchos, quando ele está encostado ao pelotão de fuzilamento e perguntam: tem alguma coisa a dizer? A última palavra, ele diz: sim. Llegam mis cojones ao Museu Nacional. Eu próprio escrevi um quase romance chamado No Teu Deserto, que a primeira frase do livro é: no fim tu morres. Fiz ponto. Nunca mais me esqueço da cena. Todos nós que escrevemos temos coisas, circunstâncias de escrita que não nos esquecemos. Porque eu estava a escrever aquilo em Paraty, no festival, e estava a escrever numa varanda. E comecei o livro lá. E aquilo, ao fim do dia, há sempre umas tempestades tropicais fantásticas. Eu estava a escrever lá no livro, no computador, e veio uma trovoada imensa. Eu escrevi aquela primeira frase, veio uma trovoada, eu vou ao relâmpago enorme, e eu fotografei o relâmpago no computador, com a máquina de computador. E durante muitos anos aquilo foi o meu wallpaper. E depois de fotografar, só tive tempo de fechar o computador para que ele não levasse uma descarga elétrica, fugir para dentro de casa. E aquela primeira frase ficou durante um dia como a única frase do livro. Mas outros também começaram assim e acabaram assim. Eu acho que matar o seu personagem não é uma coisa gratuita, porque nós afeiçoamos muito ao personagem. E a certa altura o personagem ganha uma vida própria, ele quase que não nos pertence. Começa por ser um amigo, começa por ser uma pessoa de família, depois começa a tomar conta de nós, começa a ser alguém que quase que nos dá ordens, começa a viver dentro de nós. E eu, pelo menos, acontece-me dialogar com os personagens. E depois, quando chega o momento de os matar, é simultaneamente um momento difícil, mas também é um momento libertador. Porque aí eu voltei a ser dono da minha história. Aquela pessoa já começava a ser mais dono da história do que eu próprio. Eu agora, para não me alongar, eu
não sei se hoje leram o I, esta segunda-feira. Ninguém já lê jornais, não devem ter lido. Mas no I havia 2 páginas sobre as correntes de escrita esta edição. Um jornalista, um crítico literário, escrevia 2 páginas a dizer que vocês aí são um bando de basbacos que vêm para aqui ouvir um bando de vaidosos a falar de si próprios, e tudo isto é uma inutilidade. E que, portanto, faria o melhor em ficar em casa a ler um livro em vez de ir para aqui ver-nos. E porque como eu acusei o toque, eu vou-vos ler uma passagem sobre a morte, na escrita, porque já que não ficaram em casa a ver um livro, para ler um livro, eu vou-vos ler isto. E de súbito, lembrando-se do homem esmagado no dia do seu primeiro encontro com Vronsky, compreendeu aquilo que devia fazer. Descendo em passos rápidos e ligeiros os degraus que iam da bomba d'água até aos carris, parou mesmo junto ao comboio que passava. Olhava para debaixo dos vagões, as cavilhas, as correntes e as grandes rodas metálicas do primeiro vagão, que rolava devagar e tentava determinar o meio entre as rodas da frente e as de trás, e o momento em que esse meio estaria diante dela. Para ali, dizia a si mesma, olhando a sombra do vagão, na areia misturada com carvão entre as travessas. Para ali, mesmo para o meio, e castigo a ele e livro-me de todos e de mim. Queria cair sobre o meio do primeiro vagão que estava a chegar ao seu lado, mas o saquinho vermelho que ela quis tirar do braço atrasou-se e era já tarde. O meio do vagão já tinha passado. Era preciso esperar o vagão seguinte. Fui invadida por uma sensação idêntica àquela que experimentava quando, ao tomar banho, entrava na água e benzeu-se. O habitual gesto, o sinal da cruz, suscitou na sua alma uma série de recordações da infância e da juventude. E de repente a escuridão que cobria tudo para ela rompeu-se e a vida surgiu-lhe por um instante com todas as suas luminosas alegrias passadas. Mas ela não desviava os olhos das rodas do segundo vagão que se aproximava. E no preciso momento em que o meio entre as rodas chegava à sua frente, ela deitou fora o saquinho vermelho e, encolhendo a cabeça entre os ombros, caiu com as mãos para a frente debaixo do vagão e, com um ligeiro movimento, como para preparar-se para se levantar de imediato, deixou-se cair de joelhos. E nesse mesmo instante ficou horrorizada com aquilo que fazia. Onde estou eu? O que estou eu a fazer? Porquê? Quis levantar-se, retroceder, mas qualquer coisa enorme, implacável, empurrou-lhe a cabeça e arrastou-a pelas costas. Senhor, perdoa-me por tudo, disse ela, sentindo a impossibilidade de lutar. Um pequeno mojique, murmurando qualquer coisa, trabalhava num ferro. E a vela à luz do qual eu lia um livro cheio de ansiedades, enganos, desgostos e maldades, brilhou com uma luz mais viva do que nunca e iluminou para ela tudo o que antes estava na escuridão. Estremeceu, começou a empalidecer e apagou-se para sempre. Meus senhores, esta é uma passagem do suicídio da Ana Karenina, do Tolstói, a mais bonita cena de morte que eu conheço na literatura. Daqui a uns anos, talvez eu venha aqui, se me convidarem, dizer, meus senhores, a literatura está morta porque já ninguém lê. Mas não é possível escrever sem ter lido o Tolstói, Os 100 Anos de Solidão. Enquanto alguém ler o Tolstói, a literatura não está morta. E pelo menos eu fiz o meu dever. Vim aqui recordar que continua a existir grande literatura. Obrigado.